Olá, meus irmãos, eu sou o PH Pereira, do canal Mergulhando nas Escrituras. Meus irmãos, vocês já estão cientes acerca do meu livro, né? Uma defesa ao uso da cobertura, resgatando uma doutrina esquecida pela igreja. Eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição. Meus irmãos, esse tema é um tema extremamente interessante para os nossos dias. Acerca da deidade, isto é, a divindade de Jesus. Afinal, Jesus é Deus ou não? A Escritura mostra isso com muita propriedade, com muita clareza. Jesus é Deus. Negar isto é negar a própria Escritura. Negar isto é negar a ortodoxia cristã, que sempre foi defendida por grandes teólogos da história da igreja. Ok? Nos primórdios do cristianismo surgiu uma heresia chamada arianismo, porque esse termo é proveniente de um herege por nome de Ário, que começou a promulgar ou a difundir que Jesus não era Deus. E então, um dos pais da igreja, chamado Atanásio, refutou a heresia de Ário, né? E, portanto, no concílio de Nicéia, em 325 d.C., foi ratificado: Jesus é Deus. Ok? Existe um detalhe e uma informação muito valiosa, relevante, interessante. O escritor e historiador teólogo Franklin Ferreira, no livro Credo Apostólico, informa-nos que nos primórdios do cristianismo, quando os crentes iam debater as escrituras, eles chegavam uns para os outros e a pergunta que se deveria de fazer era o seguinte: você crê no credo apostólico? Se o camarada dissesse que não cria no credo apostólico, Franklin Ferreira informa-nos que eles eram tidos como hereges e era totalmente colocados à margem da igreja e qualquer relacionamento era cortado. Jesus é Deus. A Escritura confirma, o credo apostólico, que é exaurido da palavra de Deus, corrobora. Ok? E é por isso que quando alguém vem nos comentários, especialmente quando eu gravei um vídeo sobre a Trindade, falando que a Trindade é coisa do catolicismo romano, Trindade é paganismo, eu não aceito, eu não tolero um tipo de comentário desses aqui nos meus vídeos, no meu canal. Se os primeiros cristãos que viveram ali, muito próximos à era apostólica, entendiam que não se deveria de manter contato com pessoas que negavam as doutrinas tidas como consensuais à fé cristã, porque eu toleraria esse tipo de conversa aqui no meu canal. Muita gente já veio: olha, Jesus não é Deus, a Trindade é pagã. Eu acabo bloqueando essas pessoas. Não tenho tolerância com esse tipo de gente, com esses hereges. Eu não os admito no meu canal. Agora, Jesus é Deus. É claro que poderíamos citar muitos textos. Poderíamos também, alguém pode sugerir: olha, Jesus é Deus, PH, por causa da expressão que costumeiramente aparece, né, frequentemente, especialmente nos evangelhos, dizendo Jesus, filho de Deus. Então essa expressão indica que Jesus é Deus. É claro que essa expressão indica que Jesus é Deus. Só que essa expressão filho de Deus, na época do Antigo Testamento, era aplicada também a Israel. Israel era tido como filho de Deus. Não somente Israel, mas também um rei israelita era tido como filho de Deus. Então será que eles eram deuses? Não. O que eu quero dizer com isso é que a expressão filho de Deus aplicada a Jesus no Novo Testamento necessariamente não significa... Tá uma chuva danada aqui. Não significa necessariamente que Jesus é Deus, quando usa-se a expressão filho de Deus. Mas significa dizer que Jesus é o verdadeiro Israel, ok? Porque Israel era tido como filho de Deus no Antigo Testamento, e Jesus também é o prometido rei davídico.
porque os reis também eram tidos como filhos de Deus no Antigo Testamento. Mas é exatamente no Evangelho segundo João, capítulo 1, que João discorre com muita clareza e profundidade a divindade de Jesus. Ele escreve confrontando e combatendo o gnosticismo da época. E o capítulo 1 de João, ele é puramente teológico. O capítulo 1 de João é recheado de teologia. E é no capítulo 1 de João que nós vemos claramente a defesa de que Jesus é Deus. João 1:1, o apóstolo João diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No texto grego koiné aparece assim: em areken hologos, kai hologos em prostonteon, kai theos em hologos. Curiosamente, a expressão em prostonteos, que aparece no grego koiné, essa expressão refere-se a um relacionamento muito íntimo e pessoal. Refere-se a um relacionamento face a face. O que significa que Jesus não é um ser criado. Jesus, na criação, ele estava face a face com o Pai, criando o universo. Ele é Deus. Filipenses 2, os versos de números 5 ao 11, corrobora mais uma vez que Jesus é Deus. Cristãos e grandes teólogos sempre confirmaram que Jesus é Deus. O Concílio de Nicéia foi quem, através do imperador romano supostamente cristão Constantino, foi quem começou a afirmar que Jesus é Deus. Não. Antes mesmo de Nicéia, antes mesmo de Constantino, cristãos como Justino Mártir, Inácio de Antioquia, Irineu de Lyon, entre outros patrísticos, cristãos que viveram praticamente 100 anos antes do Concílio de Nicéia, já confirmavam que Jesus é Deus. Então, o que ocorreu no Concílio de Nicéia? O Concílio de Nicéia apenas corroborou ou confirmou aquilo que havia sido dito por cristãos antes do concílio. Jesus é Deus. É confirmado biblicamente, teologicamente, historicamente e assim por diante. Jesus é Deus. João capítulo 1, verso 1. O artigo definido que aparece ali no texto grego, rho, indica exatamente isso. Jesus é Deus. Veja bem, eu estou com o texto grego koiné em mãos. Eu até destaquei, circulei ali a expressão, o artigo definido rho, que literalmente aparece como o Deus, e o verbo era o Deus. As testemunhas de Jeová, eles traduziram hereticamente e deturparam o texto. Se você pesquisar aí a versão das Testemunhas de Jeová, tradução do Novo Mundo, vai entender que eles traduziram assim, o verbo era um Deus, para, é claro, sustentar a crença e a doutrina blasfema e herética deles e que Jesus não é Deus, mas apenas um anjo melhorado. Mas observe que na gramática grega e na língua grega não há artigos indefinidos, assim como nós temos na nossa língua portuguesa, No texto grego, koiné, a língua grega não existe artigo indefinidos, mas apenas artigos definidos. E o texto grego, ele é muito interessante quando ele diz assim claramente, o Deus. Nós temos aqui uma clara evidência de que Jesus de fato é Deus. Negar isto é negar a própria Escritura. A Escritura mostra isso com clareza, ok? Precisamos atentar para isso. Abraço.